Vamos ter eleição em 2026? Vamos ter eleição em 2026, mas aparentemente o Alexandre de Moraes está empenhado em que só tenhamos candidatos fracos da direita para votar em 2026, que não tenha candidato nenhum ligado ao Bolsonaro nas eleições de 2026, porque ele sabe que ele corre risco, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por O Diálogo Cabuloso do PT com o PCC, Capixaba Ancap e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, são dois casos muito emblemáticos aqui. Carlos Bolsonaro vai ser candidato ao Senado por Santa Catarina, né? Tem muita gente lá em Santa Catarina reclamando, porque afinal Santa Catarina é um estado que os bolsonaristas ganham com muita facilidade, então qualquer um que for candidato de Bolsonaro em Santa Catarina vai ganhar. E aí o fato do Bolsonaro indicar o Carlos Bolsonaro pelo Senado em Santa Catarina, isso pode gerar um problema, tá tirando a vaga de alguém, né? O Carlos Bolsonaro poderia tentar o Senado pelo Rio de Janeiro, ele ganharia também, só que aqui no Rio de Janeiro, o Flávio Bolsonaro vai tentar a reeleição ao Senado aqui no Rio de Janeiro, e deve ganhar com muita facilidade, né? E o acordo do Bolsonaro com o PL, com o partido dele, é que ele indicaria uma vaga em cada estado, a outra vaga é a indicação do PL, né? Porque senão o PL também ficaria Senado, o Bolsonaro dominaria todo o PL, né? Então o acordo foi esse. Portanto, aqui no Rio de Janeiro já vai ser o Flávio Bolsonaro, não poderia ser o Carlos Bolsonaro. Que outro estado que se colocaria o Carlos Bolsonaro? O Bolsonaro escolheu o estado de Santa Catarina, porque é uma vitória fácil, o Carlos Bolsonaro sempre apoiou muito ele está deixando de ser vereador aqui no Rio de Janeiro para o Senado, é uma transição bastante significativa, então essa foi a lógica por trás disso daí, né? Mas aí o que acontece? Do nada, no que começa a ser ventilado o nome do Carlos Bolsonaro para o Senado, a PF decide indiciar o Ramagem e o Carlos Bolsonaro no caso da ABIN paralela. Que coisa estranha. Nesse caso da ABIN paralela, eu já expliquei em outro vídeo, não tem lógica nenhuma. Isso aqui claramente é o Alexandre de Moraes desesperado por conta das delações do Mauro Cid estarem sendo contestadas aí. E o Carlos Bolsonaro tem menos ainda, porque lembra, o Ramagem estava... O print que implicaria o Carlos Bolsonaro, qual que é a argumentação da PF? O Ramagem fornecia informações para o Carlos Bolsonaro, que dirigia o Gabinete do Ódio. O Gabinete do Ódio nunca foi identificado, nunca descobriram isso, porque não tinha. A verdade é essa, né? Eles fazem um gabinete do ódio, eles têm uma estrutura lá na Seconde, um monte de influenciador que recebe ordem do PT e coisa e tal. O Carlos Bolsonaro nunca precisou disso, o Bolsonaro em si nunca precisou disso, mas a desculpa que eles têm é que o Carlos Bolsonaro era o gestor do gabinete do ódio e recebia informações da ABIN. Qual a única evidência que eles têm disso? Um print de uma assessora do Carlos Bolsonaro para o Ramagem, um print que nunca foi respondido e que foi lançado depois que o Ramagem não era mais da ABIN. Então, não tem nenhuma lógica isso ter ligação do Carlos Bolsonaro com esse caso da ABIN, não tem lógica nenhuma de nada, né? Ou seja, claramente é um indiciamento político. E o porquê isso, né? Porque o Carlos Bolsonaro vai ser candidato ao Senado e o Alexandre de Moraes está preocupado, não quer que o Carlos Bolsonaro seja candidato ao Senado. Está muito claro a chantagem que ele está fazendo aqui, né? A mesma coisa aconteceu com o Gilson Machado. O Gilson Machado foi ministro do Turismo no governo Bolsonaro, é muito próximo ao Bolsonaro, participava das lives do Bolsonaro, ele é lá de Recife, tem uma boa base eleitoral em Recife, tem uma grande chance de ser eleito ao Senado por Recife. Ele é a indicação do Bolsonaro lá no Recife, né? E aí o que aconteceu? Vocês lembram, alguns dias atrás, o Gilson Machado foi preso, porque supostamente, segundo a PF, estaria indo no consulado português para obter um passaporte para o Mauro Cid, que não corresponde à verdade. O Gilson Machado disse que foi tirar renovar o passaporte do pai dele. O pai do Gilson Machado é cidadão português e teria que renovar o passaporte português. Não tinha nada a ver com o Mauro Cid, não tinha nenhum contato com o Mauro Cid. A PF achava que a pessoa que o Mauro Cid estava conversando, né, aquelas mensagens que vazaram na Veja, era o Gilson Machado e tentou implicar o Gilson Machado nessa história, sendo que no final das contas não era um outro advogado, a gente já falou sobre isso também no outro vídeo, né? Que aliás tem mais novidade disso daí também, tá quente esse negócio do caso do vazamento lá da delação do Mauro Cid, né? Saiu mais um monte de mensagens, agora saiu a coisa toda, tem um monte de mensagens explosivas naquilo ali. Mas, ou seja, mais uma vez, claramente você tem o padrão. O Bolsonaro lançou a candidatura do Gilson Machado ao Senado em 2026,
o Alexandre de Moraes botou um óbice nisso daí, falou, não, olha só, vai ser procurado, vai estar no inquérito, vai entrar no inquérito para ser investigado agora, né? Eu não preciso dizer para vocês que isso é um absurdo. Em ambos os casos, não existe absolutamente nada que ligue essas pessoas aos casos que estão sendo feitos. E esses casos já são casos que não tem lógica nenhuma, o caso da ABIN não tem lógica nenhuma, o Ramagem foi o cara que acabou com o uso do First Mile lá, o software espião que eles estavam falando ali, ele que acabou, ele deu a ordem para desligar o software, como que ele usava o software para fazer as coisas, não tem lógica isso, ele foi ao contrário do que ele fazia, né? E de novo, o Carlos Bolsonaro tem menos ligação ainda, o mesmo caso do Gilson Machado, nenhuma ligação com o Mauro Cid. No entanto, o Alexandre de Moraes está perseguindo isso daqui. Isso é o que aconteceu na Venezuela. A Venezuela, como vocês lembram, um monte de candidatos foi proibido de participar das eleições, supostamente acusados de coisas mais aleatórias possíveis pela Suprema Corte. É um método de eleição de países ditatoriais. É como faz a Venezuela, como faz a Nicarágua, como faz a Rússia. Ai, mas o Putin ganhou na Rússia com muita facilidade, teve votação, olha só, o Putin ganhou, o povo gosta do Putin. Meu amigo, vocês viram a quantidade de gente que foi presa nas eleições, de candidatos que foram presos? O Igor Strelkov, eu não gosto do Igor Strelkov, é pior que o Putin ainda, mas foi preso por quê? Porque ele ameaçava o Putin. É assim que funciona, você quer fingir que você é uma democracia, você faz a eleição e proíbe todos os candidatos que você não gosta de participarem. Porra, aí é fácil, você proíbe a oposição, né? E de novo, eu não estou dizendo que se fosse realmente alguma coisa culpada, se tanto o Carlos Bolsonaro ou o Gilson Machado tivessem realmente culpa no cartório, aí é outra história. Mas está mais do que claro que é uma invenção danada, não tem nada que ligue essas pessoas ao crime, não tem, mesmo o caso da ABIN paralela é frágil pra caramba, o caso da suposta fuga do Mauro Cid é frágil pra caramba, e a ligação dessas pessoas com esse caso é mais frágil ainda, ou seja, isso mostra claramente um ambiente de perseguição contra os candidatos bolsonaristas. Você pode imaginar que isso daqui para frente só vai piorar. Por quê? Qual que é o medo do Alexandre de Moraes? É o medo que eu já falei para vocês. Ele sabe que a direita vai voltar em 2026. Muito provavelmente nós vamos fazer um candidato de direita em 2026, vamos fazer um presidente de direita em 2026. O Lula está se afundando nas pesquisas, não tem chance nenhuma. Agora, só isso não resolve o problema nosso e ajuda o Alexandre de Moraes. Por quê? Porque o próximo presidente escolhe 3 ministros do Supremo. Então são 3 ministros que vão sair, que são de esquerda, e vão entrar outros 3 de direita. Isso daria 5-6 para a esquerda. A esquerda ainda teria vantagem no STF, né? Então o Alexandre de Moraes está tranquilo. Por mais que, né, a vantagem não vai ser mais uma vantagem tão folgada como eles têm hoje eles têm uma vantagem de 9-2, vai ser uma vantagem de 6-5, ainda vai ser uma vantagem. Então nada vai mudar. Ainda tem 4 anos tranquilos para o Alexandre de Moraes aí. Eventualmente o Alexandre de Moraes ainda pode torcer para o próximo presidente não ser de direita, mas enfim, tá tranquilo para o Alexandre de Moraes. Só que qual a conta que o pessoal está fazendo? Quanto mais o Alexandre de Moraes bate no Bolsonaro, mais ele cresce eleitoralmente, porque a população começa a identificar como o Bolsonaro como o antissistema, o anti-Lula, e todo mundo quer tirar o Lula, então o anti-Lula ganha força, né? Então, vamos supor que além de fazer o candidato, seja o próprio Bolsonaro ganhando a eleição em 2026, seja alguém indicado pelo Bolsonaro ganhando a eleição em 2026, ainda pode fazer um Senado com uma maioria folgada que pode, inclusive, fazer impeachment de ministro do STF. E aí, olha que beleza, porque basta você trocar um ministro do STF para já termos, antes de 2030, já termos a maioria 6-5 para o lado da direita. E aí, nesse momento, você consegue... Para o lado da direita é difícil dizer, tá? Eu concordo com o pessoal critica. STF não deveria ter lado, não deveria. Mas você tem claramente o pessoal da esquerda agindo. O Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes, essa turma toda, né? Então teríamos juízes isentos, vamos colocar assim, juízes isentos, que não entram no joguinho da esquerda. E no momento que você tiver uma maioria de juízes isentos no STF, aí, meu amigo, acabou a farra desse pessoal. Esse pessoal vai todas essas besteiras que estão sendo feitas agora, de censura de redes sociais, de condenação do Bolsonaro, tudo isso será desfeito no momento que o STF tiver com uma posição isenta, não estiver mais dominado pela esquerda, né? E eu tenho certeza também que nessa ocasião o Alexandre de Moraes também vai passar para o lado do banco dos réus, porque ele tem que responder por essa perseguição toda, por esse abuso de autoridade todo que ele está fazendo neste momento. A questão toda é essa, né? O medo do Alexandre de Moraes é justamente que o Bolsonaro faça
um Senado muito forte em 2026, que o Bolsonaro vai ganhar a presidência, eu tenho certeza que vai, eles contam com isso, só que eles acham que vão conseguir controlar o próximo presidente porque ele não vai ter a mesma força que o Bolsonaro. Enganam-se eles porque o Bolsonaro continua tendo apoio da população e no momento que o Bolsonaro apoiar o próximo presidente, ele vai ter a força da população também do lado dele, né? Mas eles acham que conseguem controlar o próximo presidente, mesmo não sendo alguém da direita, mas não sendo o Bolsonaro. E a preocupação deles é o Senado agora. Isso está mais do que óbvio. Estão fazendo aqui, ó, prisão de Gilson Machado antecipa debate sobre eleições para o Senado em Pernambuco, porque no final das contas, até destacou o nome dele no final das contas. É o outro fator que eu falo para vocês. Se por um lado o nome do Gilson Machado não era ainda unanimidade para ele ser candidato ao Senado em 2026, agora é. Mesma coisa para o Carlos Bolsonaro. Se ainda tinha gente no PL reclamando, mas vai botar o Carlos Bolsonaro aqui, vai tirar a vaga de alguém de Santa Catarina e não sei o que lá, não sei o que. Tinha gente reclamando. Agora não tem mais reclamação. Olha só, o Alexandre de Moraes está incomodado com isso. Sinal de que a gente está no caminho certo. Sinal de que o Carlos Bolsonaro em Santa Catarina é a escolha correta. Confirmado o Carlos Bolsonaro no Senado em Santa Catarina. Então essa é a questão que parece que o STF não percebe. Quanto mais ele persegue o pessoal da direita, mais força ele dá para esse pessoal no final das contas, né? E a menos que eles partam para o sistema Putin total, o sistema Maduro total, de proibir todo mundo de oposição de concorrer, eles vão acabar perdendo, tomando uma trobozonga em 2026. E eu não acredito que eles consigam implementar isso em 2026. Vamos ver. Eu espero que eles não consigam.